Será apresentado agora um trabalho proposto pelo professor Breno de Oliveira, da instituição de ensino Universidade Toledo, na matéria automação. O grupo que estará apresentando é composto por Rauglisson Batista Amaral, Paulo Vinícius Parra Brito e Ariane dos Reis Alves de Souza. Será apresentado um sistema supervisório de um sistema de misturador de fluidos. Então, ao iniciar o sistema, a primeira tela que aparece é a tela de login. Então, o usuário ele vai colocar o login. Iremos iniciar com o usuário admin, pois cada usuário existe um limite de acesso, será mostrado mais adiante. Um enter vai para o próximo campo é a senha. Sistema iniciado. Aqui é possível reparar que existe uma planta básica do sistema, tá? Onde o qual o usuário consegue habilitar ou desabilitar, acionar ou desacionar motores, ok? Bombas, motores do misturador, a chama do acendedor, né? A faísca do acendedor do fogão. Também é possível verificar, caso no sistema aqui, vou pressionar um botão, algum dispositivo esteja acionado, uma válvula ou o próprio fogo. Também nessa parte é possível verificar em tempo real a temperatura do fluido do tanque e o nível de fluido do tanque. Tanto em visão analógica, que é uma visão mais rápida, quanto digital. Inclusive na parte um pouco mais abaixo é possível verificar o nível máximo que esse valor pode chegar, e ao passar este nível é acionado um alarme que será mostrado daqui a pouco. Esse nível é configurado por essa barra aqui embaixo, ok? Aqui um pouco mais abaixo eu tenho um select, onde eu posso selecionar se eu quero que esses dados fiquem sendo gravados em tempo real no banco de dados ou não. Nesse parte superior direito possuo alguns botões com acesso a outras telas, será mostrado mais adiante. Na parte de baixo eu possuo uma tela de histórico, onde é gravado, mostrado todos o que acontece com o nosso sistema, não só como um alerta, mas também como qualquer acontecimento. Então, se eu aciono um botão ou qualquer motor, ele aparece aqui que foi acionado ou foi desacionado, ok? Desativado. Possuo um selecionador que eu posso suprimir os alertas, então mesmo que eu passe os limites, no histórico irá aparecer, porém não vai disparar alarme algum. No lado direito aqui, possuo um botão para me gravar esses dados num arquivo, posso salvar esse histórico num arquivo para posterior análise. Posso também limpar o meu histórico, no entanto ele continua ativo com novos dados. Então vamos mostrar aqui o que ocorre quando o limite é excedido. Vou diminuir o meu máximo de temperatura para 75, por exemplo, ou poderia para 73. E vou aqui no meu dispositivo elevar essa temperatura até o ponto dela passar deste limite configurado. Então repara que uma tela bem chamativa aparece, mostrando que a temperatura superior à máxima foi ocorrido, tá? Então no momento que ele já leu 73 graus, ele já indica que esse valor passou do valor máximo. E aqui eu tenho algumas ações que os usuários podem tomar. Ou ele só prossegue, tá? Clicando em entendi. Neste caso, se o limite continua acima do máximo, ele logo em seguida irá disparar de novo o alarme. Então, esse caso aqui só é selecionado caso o dispositivo retornou ao seu valor nominal, que é o que eu estou fazendo agora no meu dispositivo. Então, vou clicar em prosseguir. Tranquilo, nada acontece a mais, então simplesmente no meu histórico aparece que houve um alerta e o que aconteceu, tá? Porém, se o meu alarme dispara novamente,
Reparem que agora eu vou tomar outra ação, vou suprimir o alerta, porém não vou retornar o meu dispositivo. Suponhamos que eu não consigo retornar ele, mas eu preciso continuar utilizando o meu supervisório. Então, repare que o alerta continuará ocorrendo no meu histórico, porém a mensagem não vai aparecer, ela foi suprimida. Se eu desmarcar essa opção, ela torna a aparecer. A última ação que o usuário pode tomar é inativar o sistema. Então, caso ele clique em inativar, então nem no histórico vai aparecer mais nenhuma leitura é feita pelo sistema, porque ele está inativo, como pode ser visto no canto direito aqui, tá? Então vou retornar o meu valor aqui no meu dispositivo. Ok. E vou ativar o sistema. Então, repare que agora ele não disparou mais o alarme após eu ter colocado para ele prosseguir, porque eu retornei o valor. Então, voltando a esse lado direito, nos botões. Então, os botões eles são compostos, o painel de botão é composto por um botão fechar, o qual encerra a aplicação, um botão de configurações. Este ele abre uma pequena tela de configuração onde é possível configurar a porta de comunicação e os seus dados, né, as suas configurações como velocidade, bits de dados, bits de parada, e também aqui o tempo em que ele fica varrendo os dados do meu dispositivo, em milissegundos, que aqui no caso está em 100 milissegundos. Okay, cliquei em gravar, isso também aparece aqui no meu histórico, aqui tudo que acontece no meu supervisório aparece no histórico. Próximo botão aqui é usuários, onde eu vou poder cadastrar os usuários que utilizam o sistema. Então essa tela aqui ela é composta pelos dados, ok? Então o login, ao qual ele vai usar na primeira tela, que é um campo de chave primária, então esse campo não pode repetir. O nome, a função que ele tem na empresa, senha e senha 2, esses campos devem ser iguais, então isso é só para confirmar que o usuário digitou a senha corretamente. Uma flag ativo, porque eu posso inativar o usuário, porém não querer excluí-lo, quero apenas inativá-lo para quem não usa o sistema durante um tempo, e após isso eu quero ativá-lo novamente. Tipo do usuário, então aqui existem 3 tipos de usuário, que são os níveis de acesso. Então eu tenho o usuário administrador, que tem acesso a todo o sistema, que inclusive é este usuário que estamos. Tem um usuário do nível usuário, este nível usuário, ele é um usuário que ele tem acesso aos botões do meu supervisório, a ativar e inativar motores, a verificar a leitura do tanque, porém não tem acesso a alterar níveis e nem alterar configurações ou telas de gráfico. Tá? Existem mais 3 botões onde eu posso confirmar o que eu estou fazendo, caso esteja gravando um novo usuário ou editando um que já existe. Eu posso excluir o usuário que eu estiver editando, ou eu posso cancelar o que eu estiver sido feito nessa parte superior. Aqui na parte inferior eu tenho uma grid contendo todos os usuários cadastrados. Então se eu dou 2 cliques aqui, os dados deste usuário aparecem aqui em cima para edição. Eu posso editar o usuário, exceto o login, como dito anteriormente, é uma chave primária, então ela não pode ser alterada. Eu posso confirmar essa edição, como eu posso cancelar ela, uma mensagem vai me avisar que todo o progresso será perdido. Assim como também se eu digitar na área do login um usuário que já existe, ele me traz os dados desse usuário para edição, da mesma forma que eu dei 2 cliques aqui embaixo. Vamos cancelar essa edição. Ou se eu digitar um login que não existe e der um enter, ele inicia um novo cadastro de usuário, onde eu posso colocar o nome do usuário, posso com enter para o próximo campo a função, posso colocar uma senha, ok? Aqui a flag se já vai ser ativa ou não, o tipo de usuário, se eu clico em confirmar, gerou um erro porque eu digitei propositalmente as 2 senhas erradas, então isso é conferido. Então eu preciso digitar a senha iguais nos 2 campos para então confirmar o novo usuário cadastrado. Assim como eu posso alterá-lo, assim como eu posso excluir o usuário. Essa é a tela de cadastro de usuários. A próxima tela é a tela de gráficos. Tá? Essa tela de gráfico ela me mostra os gráficos
dos dois dados analógicos, que é o nível do tanque e a temperatura do tanque, tá? Nesses gráficos eu tenho duas opções: ou eu posso gerar o gráfico com os dados do banco de dados, que aqui ele inicialmente já aparece com todos os dados de todo o histórico, ou eu posso filtrar isso por data, assim como eu posso definir de qual usuário eu quero olhar. Por exemplo, eu quero olhar só do usuário TG. Se eu clicar em gerar gráfico, ele vai me mostrar somente desse usuário os dados. Assim como eu posso pegar do usuário admin, gerar os gráficos novamente, pegou só do usuário, os dados gerados pelo usuário administrador, ou eu posso pegar pelos dois, admin e TG. Então, se eu gero um gráfico, ele pega os gráficos somente desses dois. Vamos fazer um teste pegando os dados do usuário Ariane. Gerar os gráficos, então o usuário Ariane só teve dois dados que a gente fez um teste pequeno com ela. E também eu posso querer visualizar esses gráficos em tempo real. Então, ao selecionar esses dados, esse checkbox, quando há alterações no valor dos meus dados, essas alterações é mostrada em tempo real, tá? Então, eu estou mexendo aqui no meu dispositivo. Repare que em tempo real eu tenho a visualização dessa mudança, tá? Assim como também ela é gravada no banco de dados. Ok. Então, essa é a tela. Próxima tela, a tela sobre essa tela, ela informa alguns dados do nosso sistema, né? Nesse caso, como é um trabalho, ela mostra a qual instituição foi apresentada, para qual curso, em qual semestre, a nossa cidade, o ano que estamos, a matéria, o nosso professor e os integrantes do grupo que apresentou o trabalho. O último botão, já visto anteriormente, ele é o que inativa o sistema ou torna o sistema ativo novamente. Então esse é o nosso supervisório. Iremos dar uma breve demonstração agora sobre o sistema de acesso. Então aqui na parte inferior, podemos verificar no canto direito inferior tem a data e hora atual. No canto esquerdo eu tenho qual o login e o usuário que está acessado neste momento e qual o tipo de acesso que ele possui. Vou fechar a aplicação, tornar a abri-la. E dessa vez eu vou entrar com outro usuário, vou entrar com o usuário TG, tá? Digitar sua senha. A senha do usuário TG está incorreta. Ok, então digitei a senha correta e entrei com o usuário TG. Este usuário não é um usuário comum, ele pode separar aqui embaixo que ele é um tipo de usuário user. Então ele pode acionar bombas, ele pode verificar o que está acontecendo. No entanto, ele não pode alterar as configurações de limite, se é para gravar ou se não é para gravar, ou entrar nas telas de gerenciamento, tá? Porque este usuário ele é um usuário comum, um usuário padrão do sistema. Vou fechar novamente. Vou entrar com outro usuário, um usuário com acesso de somente leitura, que é o usuário Ariane. Então, este usuário tem a sua senha também. Ok? Este usuário já, além de não ter acesso às telas de administração, ele também não consegue alterar limites nenhum, também não consegue acionar nenhum motor, nenhuma bomba do nosso sistema. Ele é um usuário apenas para visualização dos dados e monitoramento. Então este foi o trabalho que apresentamos para o professor Breno. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.